Pois bem, irmãos, nós sabemos que a cobiça é algo extremamente nocivo, não só para o que tem algo para ser cobiçado, o que é cobiçado, mas principalmente para aquele que cobiça, o cobiçoso, né? Aquele que cobiça as coisas dos outros. Certamente a gente encara como um problema psicológico, mas de fato é um problema espiritual. Tem tudo a ver com a questão espiritual. E com esse problema psicológico, nós sabemos que as pessoas às vezes são propensas a causarem danos, não só na vida dos outros, perseguição, ou muitas vezes até tirando a vida do outro. Mas aquela pessoa que cobiça, na verdade, ela já está altamente doente ou cheia daquilo que é contrário à Bíblia Sagrada. Nós estaremos estudando hoje sobre esse assunto em conformidade com o conteúdo da revista Fundamentos da Fé, da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas, onde estaremos abordando o 10º mandamento da lei de Deus. Então, o 10º mandamento da lei de Deus fala sobre a cobiça. E eu vou compartilhar com você essa apostila para melhorar, sim, a nossa visão e a nossa compreensão. Como eu falei, é um conteúdo da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas, é uma das lições onde estamos fazendo uma série de estudos sobre os 10 mandamentos, e esse é o 10º mandamento. Essa lição é a de número 38, do dia 21/9/2024, e essa apostila sugere aqui uma leitura diária, de domingo a sexta-feira, e nós vamos começar aqui esse estudo, como de fato nos outros. Esse aqui é o último mandamento, é o 10º, com a leitura da palavra em Êxodo, do capítulo 20, a partir do versículo 3, que trata sobre os 10 mandamentos da lei. E nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4º, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. 5º, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Santo de Israel, por estarmos, meu Deus, em tua presença, com esse propósito tão especial, tão maravilhoso, que é estudar a tua palavra, buscar a tua palavra em nossa vida. Portanto, abençoa, Senhor, os teus servos, em nome do Senhor Jesus.
Pois bem, irmãos e amigos, como já temos mencionado, que a cobiça é algo que prejudica principalmente o cobiçoso, né? O invejoso, aquele que quer o que é do outro. O 10º mandamento fala justamente isso: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás, né, coisa alguma do teu próximo. Então a cobiça é algo extremamente nocivo para qualquer que seja a pessoa. A cobiça. Ele fala que não devemos cobiçar nem casa, nem mulher do próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Isso é um mandamento, é um dos mandamentos. Mandamento da lei de Deus. Então, não cobiçarás. Vamos para o conteúdo. Bom, eu quero apresentar melhor aqui essa apostila. Continuando, nós vemos aqui a introdução. Vemos aqui também o primeiro tópico, fala sobre a cobiça, o que é a cobiça, os riscos da cobiça e os sentimentos envolvidos no ato da cobiça, né? Aí vamos falar aqui também sobre a inveja enquanto ciúmes, inveja enquanto sentimento de posse. Veja quanto vale a pena pensar sobre isso. E a inveja e o caminho e morte. E é justamente isso. Muitas vezes leva à morte física e muitas vezes, quando a pessoa morre fisicamente, mata, é porque já morreu espiritualmente. Aquele que matou, né, já está morto, está com um problema sério, afastado do Espírito de Deus. O cobiçoso e suas faces, né? O cobiçoso egoísta, você percebe isso? O cobiçoso egocêntrico e o cobiçoso etnocêntrico. Aí vem a conclusão. Então, irmãos, o que diz, começando aqui nessa introdução, não cobiçarás, é o mandamento da lei. Então, tem em sua essência a vontade de Deus que os seres humanos tenham uma atitude de respeito, de honra e de humildade diante da complexidade social criada pelo homem. As armadilhas comerciais, através da mídia, tornam as pessoas dependentes do consumo, um consumismo desenfreado que faz com que as pessoas comprem objetos e produtos que muitas vezes nem mesmo necessitam. Toda essa corrida consumista provoca a sensação de status social. As disputas comerciais estimulam as pessoas a brigarem em busca do primeiro lugar. Porém, não existe primeiro lugar para todos. A ideologia do capitalismo semeia a ideia de que a vida é uma grande corrida e que todos participam de um grande jogo, o jogo da vida. Com isso, os mais espertos e gananciosos que têm maiores chances dentro do sistema. O cultivo ao sentimento de cobiça é algo real. E, infelizmente, até nas igrejas, tais sentimentos distraem a população mundial, quebra todas as regras do convívio social. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então Timóteo chega a mencionar, 1 Timóteo 6, verso 10, chega a mencionar sobre a questão do sentimento da cobiça, ou os males que a cobiça
provoca. A pessoa quer porque quer aquilo que não é seu. E nessa corrida da ganância, do querer ou invejar o outro, né? Que a inveja é um sentimento horrível, a cobiça é um sentimento horrível, a pessoa nunca está satisfeita com o que tem, mas ela quer sempre o que é do outro. Às vezes ela tem condição de ter tudo aquilo que o outro tem, ou até mais, mas ela só quer o que é do outro. Então isso é cobiça, é inveja, que provoca ruína e às vezes perseguições. Pessoas inocentes às vezes morrem por invejosos. Pessoas que são cheias de espírito da inveja, que traem e causam danos. Mas é bom lembrar que o dano começou na sua própria vida. O sentimento de inveja é algo do maligno, né? Aqui começa o tópico número 1 falando sobre a cobiça. O que é cobiça? A cobiça é o sentimento de querer, não apenas querer simplesmente, mas querer o que é de alguém. É o desejo de possuir determinadas coisas igual ou superior às do outro. É o inconformismo com o que é seu, sentindo prazer pelo que pertence a outra pessoa. É a situação em que apropriar-se do que pertence a alguém, mesmo que o objeto desejado não tenha não atenda às suas necessidades. É o sentimento de inveja que age no ser humano, querendo o que é da outra pessoa e até desejando o que é da outra pessoa se dê mal, com o receio de que fique para trás. Todo o trabalho do homem é para a sua boca e, contudo, não satisfaz o seu apetite. Eclesiastes 6, verso 7. Eclesiastes menciona esse assunto, mostrando que o homem é propenso a isso. É propenso a essas coisas. Ele é habilitado para ter esse tipo de sentimento nocivo. Mas você observa que as pessoas, apesar de todas serem iguais com relação a sentimentos e propensas a esse tipo de coisa, mas alguém controla-se ou não deixa que isso vá para frente, ou jamais venha prejudicar alguém por causa da cobiça, por cobiçar as coisas dos outros. Às vezes a pessoa é tomada por esse sentimento para cobiçar fazenda, casas, carros, mulher, né? Mulher do outro, do seu próximo. Às vezes a mulher cobiça o esposo da outra, e isso gera traição, isso causa dano. Você pode observar que quando isso acontece, a pessoa que cobiça, ela já está cheia do sentimento nocivo, e isso é diabólico. Então a pessoa deseja o que é do outro, nunca está satisfeita com o que lhe é próprio. Deus nos dá esse mandamento focando esse assunto, porque Ele sabe que o homem é propenso a isso. Então a cobiça é algo que é nocivo, tem os seus riscos. Tem os seus riscos. Olha o que diz: o sentimento de cobiça envolve vários riscos, tanto para o cobiçoso quanto para a pessoa cobiçada. São tantos os riscos que preferimos nos utilizar de um texto bíblico que demonstra todos os tipos de obras
carnais, que na verdade são também todos os riscos reais que roubam a alma do cobiço. Vejamos em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16 a 21, que diz assim: andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Quer dizer, a carne tem essa questão de querer cobiçar o que é do outro. Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então o apóstolo fala isso na carta aos Gálatas. Além de a cobiça proporcionar ruína à própria pessoa, ao cobiçoso, ela provoca ruína também, muitas vezes, para o cobiçado. Se esse cobiçoso intentar em retirar, abstrair aquilo que é do outro, certamente o que é cobiçado também sofre os danos. Como já falei antes, muitas vezes o cobiçoso entra numa questão tão profunda que quer a qualquer custo tirar a vida ou arruinar a vida do outro, justamente por isso, porque quer o que é do outro. E enquanto ele não consegue fazer isso, ele não se aquieta. Ele é incentivado pelo sentimento da cobiça, induzido pelo sentimento da cobiça, que isso realmente é diabólico. Mas aquele outro que é apenas cobiçado, se ele não intentar fisicamente contra ele continua de bem. O problema vai estar somente com o cobiçoso, com seus sentimentos nocivos e ruína da sua própria vida. Mas observe que em Gálatas nos mostra aqui vários tipos de sentimentos. Inclusive a questão da carne e do espírito. Com a carne, a pessoa deseja as coisas terrenas, mas com o espírito, as coisas de Deus. Com a carne, a pessoa se torna idólatra, feiticeiro, cria inimizades, tem ciúmes, fica irado, cria facções, grupos para fazer mal, a dissensão, cria partidos muitas vezes dentro da igreja, a bebedice são coisas da carne, inveja são coisas da carne, que é o assunto que nós estamos falando aqui, orgias são sentimentos da carne, e o Senhor diz que quem alimenta ou tem essas coisas não herdarão o reino de Deus. É a questão da luta da carne com o espírito. Isso todas as pessoas têm, são iguais, essa batalha da carne e do espírito. Trabalhar honestamente, ganhar, viver bem, ser rico não tem problema nenhum. A questão é quando a pessoa cai nesses laços da inveja, da cobiça, da traição. Este é o grande problema. Então isso causa danos. Existem esses riscos, ou são os riscos da cobiça. Veja bem, os sentimentos envolvidos no ato da cobiça.
são extremamente perigosos, apresentando-se, revelando em forma de ira. Ele se apresenta ou se revela da forma de ira, ódio, ciúmes, invejas, agressividade, falsidade, desonra, desafeto, violência, contendas, malignidade, trapaça, traição, tristeza, solidão, depressão, angústia, medo, covardia e todo tipo de sentimentos de desprezo à vida. Essa questão bem que assim dos ciúmes, é muito importante que os casais tenham cuidado com isso, né? Os ciúmes, né? Através dos ciúmes vem o ódio, vem a ira, a agressividade, né? A desonra, o desafeto, a violência, contendas, né? A malignidade, fazer o mal ao outro, trapaça, que é a mesma traição, né? Os ciúmes faz com que a pessoa venha até mesmo a trair o outro, seja na questão da amizade, né, dos tratos, ou muitas vezes a questão conjugal. Por causa do ciúme vem a trapaça, a traição. Agora observe bem que o invejoso, ele está propenso a essa questão da depressão, né? A depressão, que é o mal do século. E isso começa, né, com o sentimento de inveja, né? Aí vem o sentimento de solidão, de desprezo, angústia, tudo isso. Eu creio, irmãos e amigos, que vale a pena pensar sobre isso e cortar o mal pela raiz. Abaixo de Deus, nós, eu, você, nós somos as pessoas mais apropriadas para saber que tipo de sentimento existe em nós. Aí vemos aqui o tópico número 2, falando sobre a inveja, né? Que a gente não vê muita diferença, porque a causa é a mesma, muda o nome, mas nós vemos a inveja, ela provoca, enquanto ciúmes, né? Veja o que o texto diz. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, conforme Gálatas 5, verso 26. A inveja é um sentimento pecaminoso, um desejo pelo o que é do outro, chegando ao ponto de se transformar em sentimento de posse. Você conhece caso assim? Mesmo que de fato não tenha possuído o que deseja, pessoas dominadas por esse sentimento de inveja têm a sensação de que o outro, ou que pertence ao outro, seja agora sua propriedade. Então, a pessoa tem pelos ciúmes, pensa que o outro, ou age como que o outro seja sua propriedade, ou as coisas dos outros pertençam a si. Assim começa a tomar decisões pelo outro, escolher quem deve ou não falar com a tal pessoa. Aqui a gente vê focando a questão do sentimento de um casal, né? Muitas vezes o casal tem essa questão, pois tem medo de perder a atenção do ser ou da pessoa por ela desejada. Também vi eu que todo trabalho e toda despreza em obras provém da inveja, que o homem tem no seu próximo. Também isso é vaidade,
e desejo vão. O salmista chega a falar em Eclesiastes que esse é algo, que esse sentimento, isso é algo que se encontra nas pessoas e provém da inveja. Isso é vaidade. Veja bem, isso é pura vaidade. Na verdade, quando se trata da questão conjugal, por exemplo, dos ciúmes, vale a pena ressaltar que ninguém pode mandar no sentimento dos outros, né? Se a pessoa gosta de você ou se não gosta de você, se a pessoa quer ficar com você ou não quer ficar com você, quer casar com você ou não, né? Então, os sentimentos bons acerca de outra pessoa, para com outras pessoas, é uma questão de conquista, né? E você não pode forçar isso, a não ser que você mude e faça coisas boas para conquistar, né, os bons sentimentos da outra pessoa. Mas o sentimento da cobiça, ele faz com que a pessoa obrigue, queira, force a outra pessoa a ser o que ela não é, ou sentir o que ela não tem, como não tem em si. Então, é um mal terrível, principalmente para a pessoa que possui os ciúmes, no caso aqui a inveja enquanto ciúmes. Isso é voltado muito para a questão conjugal, mas também para os tratos, né? As pessoas têm pactos, têm negócios e começam a invejar a outra pessoa, ter ciúme do que é da outra pessoa. Sentimento de posse, né? A inveja, aqui é o outro tópico, 2.2, a inveja enquanto sentimento de posse. O que ele diz? Como já vimos, a inveja pode sair do nível do desejo apenas, né? Pode sair disso e atingir a um nível ainda mais sério e perigoso, porquanto ainda sois carnais. Enquanto é carne, está sujeito a isso. Pois, havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Coríntios fala sobre isso no capítulo 3, 1 Coríntios. Que enquanto esse sentimento de posse existe nas pessoas, ele mostra aqui, porventura não estão agindo como carnais? Não estão dando ênfase à carne? Quando o indivíduo, dominado pela inveja, passa a ser governado pela ideia constante de que aquela pessoa, aquele cargo, aquela função, aquele objeto é seu, ou que pode ser seu, demonstra então o sentimento de posse, considera sua propriedade, fará tudo para manter o controle das coisas por ele desejado. Que de algum modo haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulho e tumulto. De alguma forma isso acontece. 2 Coríntios 12. O sentimento de posse pode se revelar quando existe uma chance de que, de fato, o desejo torna-se realidade. Porém, torna-se extremamente perigoso quando a situação desejada é fruto do imaginário, sem chances de se concretizar. E aí nós vemos em Marcos, no capítulo 7, mencionando sobre isso, né? A cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem, né? Então a pessoa tem um sentimento de posse, é meu e somente meu,
e ninguém mais pode tocar. E por isso ela comete atos agressivos, detrações, cria inimizades, fofocas, tudo para manter ou para assegurar aquele sentimento nocivo de posse daquilo que não é seu. E tentam mandar nas pessoas, ou dominar as pessoas, manipular as pessoas por esse sentimento. Veja que o sentimento de posse, olha, a inveja, ela causa danos de sentimento de posse. Isso é nocivo. E isso causa um caminho de morte. Pode causar a morte, pode levar à morte. O sentimento de posse pode se tornar prevalecente. Nesse caso, dominará o invejoso, de tal forma que se tornará agressivo. Porque onde há ciúmes e sentimento faccioso, aí há confusão. E toda obra má. Tiago menciona isso. Capítulo 3, verso 16. E o seu lema será então: se não for meu, não é de mais ninguém. Pessoas dominadas por esse sentimento maligno são capazes de fazer qualquer coisa, estando cheios de toda injustiça e malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, conforme Romanos 1, verso 29. Pois nesse caso, não é mais o desejo de possuir alguma coisa, o motivo do seu prazer, mas o provocar revolta, tristeza, ou até mesmo a aniquilação do outro, com a finalidade de provar que ninguém poderá jamais obter determinada coisa ou pessoa, a não ser ela mesma. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 21, diz que as invejas, as bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você pode observar nesse trecho da apostila que ele menciona aqui algo, um sentimento de que a pessoa diz: olha, isso aqui é meu, somente meu, e ninguém mais pode adquirir. E com isso ela pratica danos à vida de pessoas. Aqui já, quando chega nesse nível, ela não está mais somente com sentimentos negativos na sua vida, seu coração cheio de inveja. Ela já está praticando ou fazendo atos, já está maquinando e praticando coisas nocivas na vida de outras pessoas. E isso é caminho de morte. Quando ela apenas é submetida a esse tipo de sentimento, ela está causando mal somente a ela mesma. Mas quando ela começa a arquitetar e praticar algo contra outra pessoa, aí nós sabemos que as outras pessoas também estarão atingidas, e muitas vezes envolvendo pessoas para danificar a vida de outra pessoa. O cobiçoso e suas faces. O cobiçoso egoísta. Existe o cobiçoso egoísta e egocêntrico, né? O cobiçoso egoísta é aquele que segue as ideias de Maquiavel, escritor da Idade Média, que ainda hoje influencia os grupos políticos, que defendia que os fins justificam os meios. Eu faço a pergunta: você concorda com isso?
que os fins justificam os meios, que não importa como você chega lá, não importa como você conquistou, o importante é conquistar, o importante é vencer. Se você concorda com isso, então você está de acordo com Maquiavel. Ou seja, não importa o que você faz ou irá fazer, e sim o que você quer alcançar. Nem que seja preciso trapacear ou passar por cima de alguém. Para o cobiçoso egoísta, nada é mais importante do que conseguir o que ele quer e fará o que for preciso para chegar aos seus objetivos. Você conhece pessoas assim? O mundo está cheio de pessoas assim. Ou muitas vezes somos assim também. Mas a questão é, isso me faz bem? Isso faz bem à sua família? Certamente que não. A vida do outro não tem a menor importância para o egoísta. Aí Miqueias, no capítulo 2, verso 1 e 2 diz: ai daqueles que em suas camas maquinam a iniquidade e planejam o mal. Quando raia o dia, põe-no por obra, pois está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e os arrebatam, e casas, e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então, isso é nocivo, é contra a vontade de Deus, é uma transgressão da lei de Deus. O cobiçoso egoísta, ele não olha para o outro, ele apenas quer alcançar o seu objetivo, não importa se é pisando nos outros, se é danificando a vida dos outros. Certamente ele vai de mal a pior. Ele passa a noite maquinando como trapacear, como enganar, como convencer os outros, para que ele faça a sua maldade e alcance o seu objetivo. O cobiçoso egocêntrico é aquele que quer ser o centro das atenções, o nome já está dizendo. Ele quer ser o centro de tudo. Você conhece pessoas assim? Quer ser o centro de tudo. Então, distrata pessoas, ofende pessoas. O egocêntrico, muitas vezes pisa nas pessoas para mostrar o seu status, tomar frente e tal. É narcisista, o tipo de personalidade que necessita de atenção exclusiva de todos, podendo aprender ou apresentar distorções comportamentais. Uma hora é de um jeito, outra hora está do outro jeito, porque é egocêntrico. Ele vive em torno do que os outros pensam e age para chamar a atenção de todos. Ele quer somente para si. Sente que todos precisam estar olhando para ele. Chega a acreditar que todos precisam dele. Acredita ser insubstituível. Que se ele não fizer, mais ninguém consegue fazer. Porém, ao perceber que alguém, em algum momento, consegue brilhar mais do que ele, cria situações embaraçosas, desconcertantes, frustrantes, para que a outra pessoa seja esquecida pelos demais. Então ele começa a perseguir pessoas. Cria cenários fictícios
difama o que entrarem em seu caminho, pois o seu ego é maior que tudo. Provérbios, no capítulo 1, verso 19, diz: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Ou seja, a cobiça é caminho de morte. O egocêntrico tem isso. E a sua vida nesse mundo é triste, porque é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que vive, ele não vive, ele observa os outros e vive em torno do que os outros pensam e age ali para dominar. E se isso é contrário, isso não acontece, ele começa a criar situações embaraçadas. Embaraçar a situação, a fim de chamar a atenção, pois ele é egocêntrico. E o etnocêntrico? O cobiçoso etnocêntrico é aquele que age no sentido de controle. Tem a necessidade de controlar tudo e a todos. Torna-se agressivo se algo foge ao seu controle ou se as demais pessoas não seguem as suas normas. Então ele se torna agora agressivo. O sentimento etnocêntrico faz com que os indivíduos criem um mundo que é só dele. Estabelece e supervaloriza suas próprias ideias. A sua visão é unilateral. Forma o seu próprio sistema, cria suas próprias regras, determina o que os outros devem fazer, persegue quem entrar em seu caminho, suas ideias são prevalecentes. O etnocêntrico, ele quer controlar o que o outro fala. Ele quer controlar o que os outros falam, porque se trata de grupos de pessoas. Ele quer ser um líder, mas não por sua capacidade, por seu dinamismo, mas por forçar os outros a lhe obedecerem. E quando isso acontece, o inverso, quando não consegue isso, ele persegue, ele mata, ele morre, ele é uma pessoa infeliz, é uma pessoa frustrada, doente. Por isso que causa a depressão, né? A questão hoje que é o mal do século, a depressão. Conclusão. Aprendemos nesta lição que a cobiça é algo extremamente perigoso, que existem vários tipos de manifestações de sentimentos cobiçosos. Você pode observar nessa apostila, né? Que a cobiça é prejudicial não só para o agente cobiçoso, mas para todos e qualquer pessoa que estiver à sua espreita, né? Por isso, precisamos vigiar e orar. Lembre-se, sinceridade não é apenas ter boa intenção. Mais do que isso, deve ser uma prática de vida e de amor. Ou seja, praticar. Nós vemos aqui vigiar e orar. A oração é uma expressão de sentimento. É falar com Deus. Vigiar é ter o cuidado para não cair no laço do diabo. Inclusive, qualquer tipo de sentimento que venha a provocar ou que venha tirar a sua sanidade ou a sanidade mental. É importante que venhamos ter todo o cuidado para que esse sentimento de inveja, de cobiça, seja de campo, né?
seja do que da família do outro, né? A pessoa cobiça joias, cobiça carro, cobiça tudo que é do outro é mais valioso. Ela nunca está satisfeita com o que é dela, com o que ela possui. Quer sempre o que é do outro. O valioso é o que o outro tem. Então, irmãos, medite sobre isso. Essa é a palavra da lição propriamente que mencionamos hoje. Que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe todos os teus servos, que o Senhor proteja o teu servo e a tua serva, e torne possível, Senhor, que as bênçãos do Senhor venham estar sobre as suas vidas. Transforma os seus corações e retira tudo que é nocivo, todo sentimento de inveja, todo sentimento nocivo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus nos abençoe.